Bom dia, eu sou Fernanda, sou da UNEB, de Salvador, da Ilha de Minas também. Diretora acadêmica, eu estou na executiva desde 2006, no Campo de Salvador, que aliás foi o meu primeiro espaço. A gente já entrou como função organizadora para organizar o Encontro Nacional. Eu acho que as perguntas, os questionamentos que o João Paulo deixou, deram um monte de nó na cabeça de todo mundo. Mas é importante a gente lembrar que esses questionamentos que o João Paulo trouxe, eles não são questionamentos novos. O movimento estudantil sempre trabalha com essas questões. E o que nos permite não começar sempre do zero, tendo em vista que o movimento estudantil é um movimento transitório, a gente entra e sai, a cada encontro nacional a gente vê pessoas novas, a cada congresso tem pessoas novas, a Anisa está saindo, outras pessoas que construíram a executiva já saíram. No Encontro Nacional de 2006, a maioria das pessoas, acho que não tem quase mais ninguém aqui, de que estava no Encontro Nacional, por exemplo, que eu comecei. Então, o movimento estudantil é transitório. E essas questões que o João Paulo trouxe, que são questões importantes para a gente questionar, para a gente refletir, não são questões que começaram agora, surgiram agora. Então, esse caráter histórico do movimento estudantil é que nos permite não começar do zero. Mas isso não significa também que a gente não tenha que avançar, não tenha que dar um passo à frente. Então, a gente tem que pensar na história, na perspectiva de que essas experiências históricas são um aprendizado para nós. Mas também a gente tem que avaliar o momento conjuntural, o momento histórico que a gente vive. Então, eu acho, assim, eu tenho duas perguntas para fazer aqui. Na verdade, sempre ecoaram na minha cabeça, mas nunca foram uma coisa que foi solidificada, porque uma coisa que a gente tem no movimento estudantil é essa diversidade de opiniões, né? A gente tem sempre grupos diferentes, eu acho que sempre vai ser assim, eu acho que a gente nunca vai ter movimentos onde a gente tenha uma homogeneidade. A gente tem um movimento estudantil heterogêneo, que parte de perspectivas diferentes, nem todo mundo é aqui marxista, nem todo mundo adota aqui o materialismo histórico dialético, apesar de na executiva a gente adotar. E eu considero que foi um grande avanço. Em 2006 a gente ainda não tinha uma apropriação, né, de como é que a gente faz a análise da sociedade, a análise da realidade a partir do materialismo histórico dialético. E a gente continua aprendendo com esse processo. Mas a gente precisa fazer uma avaliação da realidade que a gente vive. E nos momentos onde a gente vive dificuldades no movimento estudantil, se a gente for olhar o processo histórico do movimento, quase sempre, nesse momento de recurso, a gente se volta para si mesmo. E no nosso diretório acadêmico, né, a gente procura, antes de cada espaço que a gente vai, mesmo com as pessoas que não vão para o espaço, a gente procura fazer uma discussão, a gente pega a programação dos espaços, pega o texto, lê. E a gente viu que essa metodologia desse CONENF foi muito diferente de outros espaços que houveram antes, também momentos de recurso da executiva, né? Onde a gente se volta muito para si mesmo e acaba esquecendo um pouco de que a gente está no movimento estudantil, o movimento estudantil ele faz parte de um movimento de esquerda que está no contexto de sociedade. Então, a importância de se voltar para si mesmo, eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva, mas não esquecendo de que a gente não pode se analisar o contexto onde a gente está. Eu acho que nesse momento a gente não pode se perder nisso. A gente tem espaços onde a gente está voltado muito para si mesmo. E é importante a gente analisar quais são as dificuldades que a gente tem, mas a gente não pode esquecer de onde é que a gente parte para fazer essas análises, para dizer que a gente, por exemplo, está em fluxo ou que a gente está estagnado. Então, na verdade, são duas perguntas para os dois palestrantes que a gente fazer. Para o Carlos, eu queria perguntar mais especificamente, você falou sobre a importância, a todo momento, acho que os dois confirmaram isso, a importância dos partidos políticos no movimento da esquerda e também para, de certa forma, direcionar os movimentos sociais ao movimento revolucionário. Eu queria que explicasse um pouco mais como é que se daria essa influência, como é que se dá essa participação, digamos assim, na prática dos partidos políticos, né, na direção dos movimentos sociais. E eu também queria saber se vocês têm a concordância com uma máxima que ultimamente, acho que nos 3 últimos anos, o movimento estudantil vem sendo muito falada, né, que a crise do movimento estudantil e dos movimentos sociais, de forma geral, é a crise das gerações. Eu queria saber se vocês concordam.